boa parte dos entrevistados que eu falei, assim que acabava a entrevista, quem ligava era o Dedé. Falou, você falou com o Rafael, porque eles falavam, eu tô recebendo o Rafael e tal. Entendi. Ela toma cuidado com o que você vai falar tal. Então, eu falei, nossa, ele tá me rastreando aqui. Né? O Baiaco, que foi o dublê do Renato Aragão por décadas, assim que acabou a entrevista, toca o telefone dele. Caramba. E aí, como que foi a entrevista? Eu falei, eu conversei com ele e tal. E o Baiaco é um cara que mudou completamente o caminho do documentário. Porque ele falou coisas ali que eu falei, como que esse cara tá me contando essas coisas aqui que nunca foram ditas, entendeu? Que assim, o que tem em todos os programas, em todas as figuras públicas, tem as lendas, tem os folclores, tem tudo isso, em todas as pessoas. E os Trapalhões têm muito disso. E aí você vai perguntando essas coisas pros caras, e ele tava falando aquilo assim, sem forçar a barra, nada. Ele quis falar aquilo. Eu senti que ele... não só ele, mas outras pessoas estavam querendo abrir o baú de memórias deles, né? Até porque hoje não tem mais essa ligação com o Renato, então o contexto histórico é completamente diferente. Eles sabem que talvez se eles estivessem presos ao Renato no sentido de ter o programa ainda, de ter uma possibilidade de ser contratado para um projeto futuro e tal, talvez não falassem, mas como eles viram que, tipo, estavam completamente livres, não precisavam mais do Renato, acho que elas se sentiram muito à vontade de contar essas histórias. E essas histórias não diminuem nada, assim, pra mim. Claro, sou fã dos Trapalhões. Claro que não. O que eram os caras. caras, né, o tamanho deles. Imagina, assim, não só ao contrário. Não só na comédia, mas na televisão, na formação de várias gerações, cara. Eles são imensos, cara. Ao contrário, eu acho que, eu sempre falo isso, humaniza os Trapalhões. Entendeu? Porque assim, eu lembro quando o Renato lançou a autobiografia dele, a Folha me convidou para fazer a resenha. Eu li o livro dele, eu falei, gente, ele fez uma biografia como se fosse um santo, porque ele não contou nenhuma derrapada da vida dele. E aí eu escrevi isso, falei, essa biografia é uma biografia que não conta, porque ele, na briga de 83, por exemplo, que os Trapalhões se separam em agosto de 83... Que forma Trapalhões e Demusa. Isso, que ele falou aqui, o Dedé. Eles brigaram porque era o seguinte, tinha uma... Isso foi em agosto. Em julho, a revista Veja fez uma capa com Renato Aragão. Colocou assim, o maior palhaço do Brasil, alguma coisa nesse sentido. E na matéria começou a falar era uma matéria muito longa, citou de passagem Dedé, Mussum e Zacarias, e começou a elencar uma série de bens do Renato. Por exemplo, a Granja Comari, que hoje a seleção brasileira treina, quem vendeu foi o Renato Aragão. Era do Renato Aragão. O Aragão ele comprou da família Guinle. E depois ele vendeu para CBF. Era dele. E ele quis fazer isso. Ele falou, não, eu quero provar que um cara que é nordestino, que veio por baixo, que pau de arara, essas coisas todas, pode fazer parte da elite e tal. Entendi. Ele comprou essa... E aí começou na matéria, falou, ele tem a Granja Comari, tem uma casa na... Sabe? O estúdio onde a Record não era dele? Era ele consegue multiplicar o dinheiro, é incrível. Assim, o tino empresarial dele é fabuloso. O estúdio grandão. Era RA. RA e virou RC. Agora é da Record. Record, né? E aí, com essa matéria, que assim, foi o fator determinante dessa separação de 83... Que é um mérito dele, né? Ter ganho muito dinheiro. O que pegou foi que os caras não estavam ganhando tanto dinheiro, é isso? Então, aí o que acontece? Os empresários, amigos do Dedé, Mussum e Zacarias, falaram, olha só, ele tá milionário. Vocês estão ricos, mas vocês não estão milionários. E começaram a fazer a cabeça deles. E, de fato, quando a gente fala da questão do Renato, dos quatro, na Globo, ele tinha realmente o maior salário. Porque ele era o cara que era a estrela principal, apesar de que eu sempre falo que se ele não tivesse os outros três, ele não seria ninguém. Ele mesmo diz assim, que ele não consegue fazer piada sozinho. Claro, precisa de né? Ele precisa. Então eu sempre enxergo aquilo como se fosse uma banda. Né? Eu faço sempre essa analogia com os Beatles, assim, sabe?
E fala, meu, os 4, um precisa do outro ali. E aí ele tinha o maior salário, os outros 3 tinham um bom salário, mas a questão que pegava era no cinema. Porque o Renato, ele bancava o filme, ele produzia, ele fazia o argumento, ele fazia tudo praticamente. A produtora era dele? Dele. E os outros 3, quando chegavam para fazer o filme, eles chegavam como atores. Eles recebiam um papel e faziam o papel deles lá ali e tal. E ganhavam cachê. E ganhavam cachê. Então, era natural que o Renato ganhasse mais. O risco também era maior dele, né? Não tinha nenhum, assim, risco entre aspas, porque assim, a gente sabia que os filmes dos Trapalhões eram sucesso garantido. Mas era o cara que botava o dinheiro, produzia, ia atrás. O trabalho que ele tinha para fazer um filme era muito maior do que os outros 3. Certo? Certo. Então era natural que ele ganhasse mais do que os outros 3. Então, de 100% do... Vamos usar essa numeração. De 100% do filme, a briga era em relação a isso. Porque o Renato ele ficava com uma porcentagem absurda e os outros 3 com a porcentagem irrisória. E falou, meu, isso aqui tá bizarro. Que vocês estão recebendo. E dava muito dinheiro? Era muita diferença. Não, mas dava muito dinheiro? Dava muito dinheiro. Dava muito dinheiro. Se ele investia, sei lá, ele ganhava no mínimo 5 vezes mais, né? Porque os filmes dos Trapalhões eram um sucesso. Né? Ele fazia uma puta produção. Numa época que o cinema brasileiro, ele sustentava o cinema brasileiro. Muitos dos filmes, do lucro dos filmes dos Trapalhões, bancavam produções de Glauber Rocha, porque ia para a Embrafilme, repassavam para essas obras mais experimentais. Então, ele teve uma importância fundamental, não só na memória afetiva das pessoas, mas na indústria cinematográfica brasileira. Faz sentido, cara. Porque esses caras todos que hoje são cults, como Glauber, Sganzella, enfim, esses ditos marginais, muito do que eles conseguiam viabilizar era em relação aos filmes dos Trapalhões, que uma parte ia para eles, né? E o Renato nunca foi de usar lei de incentivo, nada. Ele fazia com o dinheiro do próprio bolso, né? O que também era uma coisa bem bacana. E os equipamentos que ele tinha era o que tinha de mais moderno. Ele contratava o melhor câmera, o melhor técnico de som. O cara foi para Marrocos, o cara fez tantas externas, tantos filmes legais. Então ele tinha uma produção enorme. E aí teve esse racha por causa dessa porcentagem de dinheiro. Muito influenciada por esses caras que circundavam o Dedé, Mussum e Zacarias. Então eles romperam. Que foi uma coisa que foi o seguinte, que o Renato nesse dia do rompimento, ele foi meio que traído. Ligaram para ele e falaram assim, Renato, vai ter uma coletiva de imprensa no Teatro Fênix. Ele falou, meu, coletiva de imprensa? Eu falei, vai ter lá, aparece lá, tal, que vai ter um pronunciamento. Ele chega lá sem saber de nada. Daí senta numa mesa, tem até foto na internet disso. Fica os 4 numa mesa e fala, ó, a gente tá se separando. Ele toma um susto. Caramba. Ele tava para fazer o Trapalhão na Arca de Noé. Tá. Tava, tipo, o roteiro tudo pronto, tal. Falou, pô, vou separar? Separaram.